Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Nós vamos para a nossa aula com esse tema, o que é o cristão secular. Esse é o tema da nossa aula, seguindo a nossa revista aí, a revista Nossa Fé, o que é isso, parte 4. Então, esse tema, com base em 1 Coríntios 10, 31, vai nos trazer o ensinamento a respeito da nossa posição, da nossa conduta como cristãos nesse mundo, tendo uma conduta que seja relevante para o reino de Deus e para a glória do nome de Deus. Na introdução que eu apresento para vocês aqui, diz que o crente secular vive para glorificar a Deus no mundo, e de fato é isso, né? Nós vivemos neste mundo e buscamos viver, a nossa luta tem sido essa, a nossa meta, a nossa busca tem sido viver uma vida que glorifique a Deus, mas não exclusivamente, isso não tem que ser exclusivamente através de uma atividade religiosa, através de um ministério pastoral, ou o crente não vive para a glória de Deus no mundo apenas como missionário, não é nesse sentido apenas, mas é fazendo o que ele faz, desenvolvendo a sua tarefa, a sua profissão, a sua missão nesse mundo. Como um cristão, ele deve desenvolvê-la de maneira que Deus seja honrado, o nome de Deus seja glorificado. Então, servir a Deus significa, nesse sentido, né? Aliás, é o sentido que nós devemos compreender, porque a Bíblia nos ensina dessa forma mesmo. Significa desempenhar com excelência aquilo que você faz, a sua função, a função a qual você foi capacitado a exercer neste mundo. Se você é uma doméstica, se você é um dentista, se você é um advogado, se você é um funcionário de uma fábrica. Aqui no ABC a gente tem muitas fábricas. Se você é uma funcionária de uma empresa de telemarketing, você deve desenvolver a sua função, fazer o que você faz como crente, buscando fazer com excelência para a glória do Senhor. Nesse sentido, o que é mais importante não é o que você faz, não é a sua profissão, a sua função, mas é o que você é em Deus. Você é um crente, você é um escolhido de Deus, você é um filho, uma filha de Deus. Então, tendo isso em mente, você vai fazer o que você fizer, você vai desenvolver a profissão que você foi capacitado a desenvolver com excelência, buscando sempre a glória de Deus. A nossa lição ela tem duas divisões apenas, e aí a conclusão e a aplicação, e as duas divisões são essas. Primeiro, nos chamando a atenção para mostrar que Deus está no controle. Né? Quem está no controle? A gente vai ver isso, é Deus que está no controle. E a segunda divisão, nós vamos ver alguns bons exemplos de reformadores que mostram esse ensinamento prático, na prática, para nós, e a contribuição que eles deram como exemplo para nós hoje, de como nós devemos glorificar a Deus naquilo que nós fazemos. Então, primeiramente, quem está no controle? Quando você lê esse texto aí de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, a questão é essa: o diabo está no controle do mundo e guerreia em pé de igualdade contra Deus? Ele está competindo com Deus para ver quem tem o controle, quem tem o domínio? Será que é isso que esse texto quer mostrar para nós, revela para nós? Toda a influência satânica está sob o comando de Deus. Essa aqui é a grande verdade, né? Esse texto nos mostra isso também. Outros textos mostram também esta verdade. Satanás ele não tem um poder igual a Deus, ele não pode lutar contra Deus, ele é servo de Deus. Né? E essa influência que a Bíblia diz que ele tem, até mesmo ela está sob o controle, está debaixo
do comando, da direção do próprio Deus. Satanás não pode resistir aos propósitos divinos. Ele não pode sequer frustrar os propósitos de Deus, de maneira nenhuma. Deus continua cumprindo cada um dos seus propósitos de maneira vitoriosa, sem sofrer nenhuma frustração, e ele continuará assim até o último propósito ser cumprido aqui nessa terra, neste mundo. Não é Satanás que vai frustrar os propósitos de Deus, e não existe ninguém que possa frustrar, porque o Deus que nos é revelado nas Escrituras é o Deus que é soberano. Mas, porém, é bom que nós não esqueçamos disso, que você não se esqueça disso. Satanás, ele é incansável em tentar, especialmente os filhos de Deus. Ele tenta, ele luta, buscando enfraquecer a sua fé, a fé dos filhos de Deus neste mundo. É isso que diz esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro nos exorta nesse texto, falando da astúcia de Satanás. Né? Ele busca alguém que ele possa tragar. Ele vive com esse objetivo. Então, cuidado, não se acomode, não se esqueça. Ele não é poderoso como Deus é, ele não tem o poder para frustrar os planos de Deus, mas ele é o inimigo dos filhos de Deus. Ele é o nosso inimigo. E ele não é poderoso como Deus, mas ele é mais poderoso do que eu e você. Satanás, ele não é ser humano. Ele é anjo, a sua essência, né? E o anjo, ele é poderoso. Então, ele busca os meios que ele tem ao seu alcance para fazer você não confiar em Deus como você deve confiar. Ele busca enfraquecer a sua fé. Então, esteja atento para não cair nas ciladas do diabo. Mas eu tenho uma boa notícia, nós temos uma boa notícia para nós todos. Né? Satanás, ele é incansável na sua luta, ele não se cansa de querer nos derrubar, enfraquecer a nossa fé, mas a bênção é que Jesus Cristo já garantiu para nós a vitória final. Né? Então, Satanás não pode tirar essa vitória que Cristo já conquistou para nós. Ele é o nosso Salvador. Portanto, devemos nos consolar na soberania de Deus, sim, cremos que Deus é soberano, e isso deve trazer proteção, paz, conforto, segurança ao nosso coração, mas devemos ter toda a humildade, reconhecendo que a nossa vitória não é fruto da nossa própria força, da nossa inteligência, mas sabermos e reconhecermos que Cristo, Deus em Cristo, conquistou para nós essa vitória. O que nos diz Romanos 8, 37 também, nós sabemos que não fomos nós quem determinamos o resultado final da nossa salvação, da nossa vitória, mas Deus em Cristo Jesus é quem nos concedeu essa vitória. E isso nos dá paz, porque de fato nós não podemos ter vitória nenhuma. Quem é você? Quem sou eu? Nós não conseguimos sequer vencer as nossas próprias inclinações pecaminosas no nosso coração, no nosso pensamento, quanto mais derrotar a Satanás. Mas Jesus Cristo é o Todo-Poderoso e Ele já nos deu a vitória, inclusive para você e eu vivermos neste mundo, desenvolvendo a nossa profissão, desenvolvendo aquilo que nós sabemos fazer, para a glória de Deus neste mundo, onde Deus colocou você, na sua empresa, no seu negócio, na sua profissão, você como um bom profissional, você faz o que faz e deve fazer com excelência para que o nome de Deus seja santificado e seja honrado através
do seu bom trabalho que você desenvolve. Vamos ver isso na vida de alguns reformadores e como a reforma impactou o mundo e mudou a visão do mundo depois de um longo período o mundo sob a influência da Igreja Católica medieval, com a reforma, o movimento reformado e o impacto que teve a reforma a respeito dessa questão. Certa vez Lutero disse essa frase aí para alguém que queria saber como poderia servir a Deus melhor naquilo que ele fazia. E Lutero disse isso: faça um bom sapato e venda-o pelo preço justo. Essa pessoa era um sapateiro, obviamente, tinha a profissão de sapateiro. O que Lutero quis dizer com isso? Você pode e deve servir a Deus fazendo o que você faz da maneira correta, da maneira justa, e dessa maneira dessa forma, você estará glorificando o nome de Deus. Então, no nosso trabalho, você no seu trabalho, você glorifica o nome de Deus desenvolvendo o seu trabalho com excelência. Você é um funcionário, você é um empregado numa indústria, no comércio. Então desenvolva o seu trabalho de maneira justa, de maneira correta, sendo um profissional modelo, exemplar, mas faça isso tendo a consciência de que você deve fazer para que o nome de Deus seja santificado. Como cristão, se você é um mau funcionário, se você é um funcionário injusto, você está desonrando o nome de Deus que pesa sobre você. Então nós glorificamos a Deus no nosso ambiente de trabalho, fazendo o nosso trabalho da maneira correta, diligente, honesta, e assim você vai espalhando o reino de Deus por onde você passar. Fulano foi um bom funcionário nessa empresa. Fulano era um servo de Deus. Então, ele honrou o nome de Deus. Então, veja, a influência de bons exemplos, a influência dos reformadores e a influência que a reforma trouxe, depois da reforma, para que os cristãos glorificassem a Deus no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, como família constituída, família de Deus. Na época da Igreja Católica, período medieval, a relação sexual, por exemplo, dentro do casamento, não atendia a esse propósito, por exemplo, do prazer, da comunhão no relacionamento conjugal para o fortalecimento do casal, da união conjugal. A relação sexual era tratada mais como um instrumento que visava a procriação. Então, os reformadores resgataram esses objetivos também da relação sexual no casamento. É bênção de Deus, para o prazer do casal, é presente de Deus, para fortalecer a comunhão, a união conjugal, o relacionamento entre marido e mulher também. Então, essa visão a reforma traz também para a igreja, para o povo de Deus e também para o mundo à sua volta, os países por onde a reforma passou, trouxe esse entendimento, o entendimento bíblico, o entendimento correto a respeito dessas questões importantes que faz parte da família, que faz parte do casamento. Com relação às artes, o crente secular e a arte, a Igreja Católica também exercia o domínio sobre a arte e grande parte da produção artística era voltada para servir aos propósitos da religião, aos propósitos da igreja. A reforma
mudou isso também e influenciou e trouxe uma nova visão, uma nova leitura da produção artística, né? Sobre a arte, a aceitação do mundo, por exemplo, como ele é criado por Deus e mantido, conduzido sob o cuidado, debaixo do cuidado de Deus. A igreja medieval retratava a arte buscando não expor as coisas criadas, a criação, na sua própria legitimidade, como ela é de fato, mas dando uma roupagem sacra, uma roupagem religiosa, sempre produzindo as artes, focando o espírito religioso. Não precisa ser assim. Então a reforma resgatou isso. E o que ela veio mostrar com isso? Que não havia necessidade de santificar a arte e exigir que ela sirva aos interesses apenas morais e religiosos da igreja. A visão reformada do mundo libertou a arte, tratando a arte como ela é, para a glória de Deus. Então, por exemplo, a arte pode retratar uma coisa bem simples, como a convivência de uma família no lar, para a glória de Deus. Não precisa necessariamente retratar alguém vestido com uma túnica, vestido com uma roupa sacra, com a escritura na mão, e apenas ser usada, voltada à arte, apenas para a produção artísticas nesse sentido. Não, você pode usar a arte para retratar, por exemplo, o que acontece numa família, em volta de uma mesa, por exemplo, num jantar, num almoço, e mostrar com isso que Deus é glorificado também. Retratar, por exemplo, a natureza, como ela é, e usar esse tipo de arte para glorificar a Deus, mostrando que Deus criou a natureza, mostrando que Deus constituiu a família e que Deus pode e deve ser glorificado tanto no ambiente familiar, tanto com a família em volta da mesa, quanto também na natureza. Aqui um exemplo para você entender um pouquinho melhor o que eu estou mostrando para vocês, de uma arte no contexto medieval, né? O título aí chama essa atenção, a arte medieval. Observe que ela quer despertar naquele que contempla esse tipo de arte o seu espírito religioso, né? A sua espiritualidade. Então, a igreja exerceu essa influência e limitou a arte, a produção artística apenas de temas voltados para o sacro, o religioso. Mas a reforma veio libertar a arte nesse sentido, né, nós podemos dizer assim, para dizer que Deus pode ser glorificado em outros tipos de produção artística também, que exaltam o nome de Deus. Como, por exemplo, aqui, olha. Isso aqui foi produção artística num contexto da Reforma, ou pós-Reforma, no século XVII. Então você tem aqui resultado de artistas que não estavam mais debaixo da influência da igreja medieval, mas artistas que estavam comprometidos com a reforma protestante, a arte barroca holandesa, por exemplo, ela foi grandemente influenciada pela reforma protestante do século XVI. E o que você tem aqui como produção artística? Você tem aqui uma senhora, por exemplo, aqui com uma leiteira na mão, né, no ambiente interno, no ambiente familiar, né, retratando o ambiente da família dentro da própria casa.
mostrando que isso é a bênção de Deus e que nisso também, né, uma produção como essa, Deus pode e deve ser glorificado. Você tem aqui a Cachoeira de Paulo Afonso também, né, uma outra produção artística. Essa arte ela fica no MASP, né? Eu acredito que deve estar lá ainda. E o que retrata essa arte aqui? Você tem aqui a natureza, você não tem aqui uma produção artística de pessoas dentro de um ambiente religioso, dentro da igreja, não é? Com roupas sacras, com a escritura na mão, objetos sacros na mão. Deus não é glorificado apenas em produção artística que retrata esse tema sacro. Você tem produção aqui de coisas que representam a natureza, representam a família, e que Deus é glorificado, é exaltado também através desse tipo de produção. Então, a reforma protestante do século XVI, ela influenciou grandemente a produção artística, trazendo, resgatando, né? Nós podemos dizer até nesse sentido, resgatando o devido uso da produção artística também para a glória de Deus. Alguns exemplos você tem também na música, não é? Você já ouviu falar do Johann Sebastian Bach, né? Um nome importantíssimo na área da música aí, que fez escola, e ele usava as suas músicas, as suas produções musicais para glorificar a Deus. Muitas delas levavam essa assinatura, né, do Soli Deo Gloria. Ao final das suas produções, ele colocava lá o SDG, Soli Deo Gloria. Então era alguém que também produzia, né, a sua produção artística, musical, para a glória de Deus. Grandes artistas, puderam transitar livremente entre o sagrado, né, aquilo que era religioso, e o secular, como realidades legítimas, divinamente ordenadas. Então, o que mostra a reforma? Que Deus, ele é exaltado, ele é honrado, ele é adorado, não apenas no ambiente sagrado, né? No ambiente da igreja. Aliás, essa separação entre sagrado e profano, ela não deve acontecer no cristão, no convertido, porque a nossa vida como um todo, ela deve ser para a glória de Deus. Então, essa divisão, a reforma veio resgatar também, mostrando que nós cristãos não devemos fazer essa divisão. Nós glorificamos a Deus quando nos reunimos para cultuar a Ele na igreja, e nós glorificamos a Deus quando estamos em nossa casa, fazendo o que nós fazemos na vida doméstica ou na nossa empresa, no nosso emprego, desenvolvendo a nossa profissão. Nós também honramos a Deus e devemos glorificar a Deus com isso. A reforma calvinista produziu rica tradição artística também e contribuiu para libertar a arte do domínio da moralidade da igreja medieval. Isso aqui é muito interessante. E foi esse o grande ganho que a reforma protestante veio trazer para o mundo como um todo. Na literatura também você tem essa influência da reforma. Ela veio romper com as limitações eclesiásticas que a igreja trouxe, né? Com o romance moderno, com o estudo histórico, com a veracidade de explorações literárias também, e os próprios reformadores como Lutero, como Calvino. Você tem Lutero, por exemplo, que escreveu diversos temas seculares. Veja que esses homens que nós temos como grandes reformadores, eles não se debruçaram, eles não produziram apenas material doutrinário. Eles reproduziram também materiais que é considerado materiais seculares, não é? Como Lutero. Calvino fez experimentos até mesmo sobre a poesia, e Beza, que foi um pastor auxiliar de Calvino, ele também produziu sobre a política, materiais, textos sobre a política
também. Não é? Aliás, nos dias de hoje também, algo interessante tem acontecido. Você tem hoje ministros no governo Bolsonaro que são ministros evangélicos, pastores presbiterianos, e que estão aí servindo ao governo civil, estão servindo ao governo secular também do nosso tempo. Eu creio que é um exemplo bem relevante para a nossa época aqui. Tem a chamada Era Dourada também, como vocês têm aqui, né, que foi a literatura inglesa, a produção da literatura inglesa, que estava ligada também à reforma protestante. E também até na ciência, você tem a influência, você teve, né, nós podemos observar a influência da reforma protestante na ciência também. A Igreja Católica medieval exerceu também domínio sobre a produção científica e a ponto de confundir a Escritura com determinados sistemas filosóficos, como no caso do Copérnico, né? Sobre o relacionamento dos planetas. Para quem estudou já sobre isso, pode entender e pode observar também isso que ocorreu. E os reformadores, eles vêm para mostrar que a Bíblia não era um manual de teoria artística, literária, musical, política, nem científica. A Bíblia tinha o propósito de revelar a história da redenção divina. Esse Copérnico, ele foi uma pessoa muito capacitada. Ele estava ligado à Igreja Católica diretamente, mas ele também foi um cientista. Ele também estudou os movimentos das estrelas, dos astros, e ele pôde interferir. Os seus estudos foram muito importantes para outros pesquisadores também, na sequência, com aquilo que ele definiu, ficou conhecido na história como o Sol sendo o centro, né, de todo o sistema dos astros do nosso universo, e não a Terra, como aponta o geocentrismo. E a Igreja Católica, como tinha esse domínio, essa influência também sobre a ciência, acabou interferindo e usando até as Escrituras como material de apoio para estudos científicos. Mas a reforma veio mostrar e colocar as Escrituras no seu devido lugar, mostrando que ela não se presta a esse papel. O papel da Escritura não é como um manual para estabelecer as normas, as regras, para se entender a arte, para se entender a literatura, para se entender a música, para se estudar e entender a política ou até mesmo a ciência. O propósito das Escrituras é revelar a história da redenção divina para todos nós, a história da salvação de Deus. E você pode observar também a influência da reforma até mesmo na educação. Eu diria para vocês que, de maneira especial, a reforma teve um papel importantíssimo sobre a educação, né? E ainda hoje tem também esse papel importante. Você tem Lutero, por exemplo, que defende ou defendeu a educação como sendo algo universal e obrigatório. Nos tempos medievais, não eram todos que tinham acesso à educação. Na verdade, era uma classe privilegiada que tinha acesso à educação. A grande maioria não tinha acesso à educação, até mesmo nos dias de Lutero. Então ele como um reformador importante, como um cristão, ele vem defender que a educação seja obrigatória, que o Estado assuma isso e coloque como algo universal e obrigatório. Melanchthon também foi um professor que
diz que servir com o mesmo espírito, né? Você, aqui na igreja, aliás, nós temos professores, né, também, e o professor, a visão de Melanchthon, veja só, deve servir com o mesmo espírito de um serviço a Deus. Veja como ele considera aqui a importância da profissão, né? Especialmente na área da educação. Então você que é professor, Melanchthon diz assim, você deve exercer a sua profissão na escola com a mesma seriedade como se você estivesse aqui na igreja adorando ao Senhor, prestando culto a Deus. Percebeu a importância? Calvino, ele vai dizer que uma escola, tanto para o ministério quanto para o governo civil, aliás, o que ele está dizendo é o seguinte, que a escola deve formar um indivíduo com a mesma seriedade. Ele deve formar para o ministério, né, para o ministério religioso, quanto também para o governo civil. Então, a visão de Calvino, você coloca o seu filho na escola e o seu filho, ele deve, na escola, aprender tanto a servir a Deus, quanto a servir ao Estado também. Ele deve ter essa preparação integral, religiosa e secular. Essa escola, essa instituição, onde Calvino estabelece esse princípio, mais tarde veio a ser conhecido e é o que é hoje a Universidade de Genebra. Um outro reformador importante, ou influenciador, que também foi influenciado pela reforma, é o Comênios. Ele é conhecido como o pai da educação moderna. Comênios tem sido usado para muitos doutores hoje, tem defendido as suas teses, né, com base na Carta Magna de Comênios, que defende e que é conhecido como o pai da educação moderna. Outro influenciador na educação foi John Knox, que exigiu na Escócia ou para a Escócia um sistema de educação pública, né? Nada de escola particulares para os que podem pagar apenas. A educação tem que ser pública, essa é a visão, foi a visão também de John Knox. Então veja, meus irmãos, aqui você tem vários nomes, dentre outros tantos, de reformadores que influenciaram bastante, tiveram uma participação muito importante na reforma. E hoje você tem também pessoas que são servos de Deus, que estão ligados aí à educação e influenciando também com essa visão, uma visão bíblica, cristã, a respeito da educação, a respeito da sua participação como profissional, como cristão profissional, no mundo, na vida secular. Um crente que tem suas convicções de fé e que tem também a sua convicção de como deve servir a Deus, desenvolvendo aquilo que ele foi capacitado a desenvolver, a servir. Você e eu que estamos aqui nesse mundo, eu sou pastor, claro que eu milito na igreja, desenvolvo a minha função, o meu ministério na igreja, no dia a dia com os crentes, e você é um crente, mas que serve a Deus fora das portas da igreja, no seu trabalho, na sua escola, mas tanto eu quanto você, nós não há diferença. Nós usamos a nossa função para glorificar a Deus, para servir a Deus. Então, nós todos estamos aqui nesse mundo. Eu estou dentro da igreja servindo. E você está fora da igreja, mas também no mundo servindo a Deus. O crente, né, que sou eu e você, o crente secular, é o que vive para glorificar a Deus aqui neste mundo, com tudo o que nós fazemos. Para isso, a sua vida deve ser guiada pela palavra de Deus. Então, nós servimos a Deus, mas nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Como crente, nós devemos servir ao reino de Cristo nesse mundo. Eu pergunto para você, como é que o reino de Deus cresce e se desenvolve neste mundo? Como é que Deus está agindo neste mundo? Como é que a justiça de Deus está sendo implantada e avançando neste mundo, se não for através da minha vida e da sua como crente neste mundo?
Deus nos colocou aqui para servir a Ele. Você e eu fazemos parte do reino de Deus que foi implantado, já foi implantado e está sendo desenvolvido, está avançando neste mundo, não tenha dúvida disso. Os reformadores tiveram a sua participação, mas eles não estão aqui hoje. Aqui hoje está eu, está você. E cabe a nós continuarmos aumentando, fazendo crescer o reino de Deus, servindo a Deus. Dentro da igreja, com a Bíblia na mão, mas na escola, com o material didático, na sua empresa, atendendo às exigências da sua função, onde Deus colocou você, você está lá e deve continuar como um crente secular, um crente neste mundo, fazendo e vivendo para a glória do nosso Deus. Que Deus fortaleça a sua fé e continue usando você grandemente para continuar alcançando outros e outros para fazer parte deste reino glorioso do nosso Deus em Cristo Jesus. Eu quero orar ainda por você nesse instante. Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor, o teu nome, ó Deus, Senhor, que é o nosso grande Salvador, o Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e que é o grande Rei sobre todos os homens e sobre todos os poderes neste mundo. Ó Deus querido, usa a nossa vida, Pai. Nos capacite cada dia mais a servir ao Senhor, a glorificar o nome do Senhor, fazendo o que nós fazemos, ó Pai. Que o Senhor nos capacite e que tenhamos sempre essa visão. Nós fazemos o que fazemos para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, capacita a tua igreja, capacita esse irmão, essa irmã que me ouve neste momento. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, a sua vida e que você continue sendo um instrumento cada vez mais poderoso nas mãos de Deus para a glória de Deus. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.